Olá, estamos começando mais um estudo bíblico da série Matetés. Neste estudo, estamos caminhando para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus para aqueles que querem ser discípulos do Senhor. Então, nesse sentido, vamos caminhar aqui um pouquinho e eu vou compartilhar a tela com vocês para que assim a gente possa fazer um entendimento um pouco diferenciado sobre essas questões do espírito na nossa vida. Então, temos aqui, né, caminho, porta e alvo. O alvo é algo que nós temos que atingir, que temos que chegar. E isso quer dizer todas as coisas que precisamos fazer para alcançar essa meta de entrar no reino de Deus. Eu quero entrar no reino de Deus. E você? Quer entrar no reino de Deus? Que o Senhor nos ajude a entender essas coisas e que possamos compreender isso. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos, Senhor, por mais este dia que o Senhor acrescenta nas nossas vidas. Pedimos a tua direção sobre esse estudo bíblico, Matetés, que o Senhor venha falar no nosso coração, ministrar no nosso coração. Queremos ouvir a tua voz. Vem falar conosco, Pai, e usa esse que vos fala como uma ferramenta nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Muito bem. O que temos para ver é o seguinte: existe um alvo para o discípulo de Cristo. Existe um alvo, tem um alvo. E Deus tem um propósito também para cada um de nós, para mim, para você. Então, assim, nós precisamos caminhar nos nossos estudos. A restauração da imagem de Deus no homem. Como é que Deus faz isso na vida do homem? Um homem que era pecador e que agora é salvo. Como isso acontece para entendimento da palavra do Senhor na nossa vida, a restauração dessa imagem, como ela se dá. Desde o momento da fundação do mundo, em que Deus se propôs a criar, o seu desejo foi que o homem fosse igual a ele mesmo. Então, somos iguais ao nosso Deus. E João 4:24 diz assim a Escritura: Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui me diz o seguinte: é necessário, né, que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como adorar em espírito e em verdade? Como podemos fazer isso? Em espírito é a maneira da nossa conexão com Deus. Em verdade, são as 24 horas do dia na minha vida. Então, é assim que preciso entender a palavra de Deus nesse versículo aqui. Em verdade diz aquilo que eu estou praticando no dia a dia, as coisas que eu estou fazendo no dia a dia. E em sua natureza espiritual é o ponto que vamos lidar aqui nesse estudo. Como podemos, né? Como Deus tem uma natureza espiritual, deu ao homem uma natureza espiritual para que haja comunhão, compreensão e comunicação efetiva entre os homens e Deus. Então, essa natureza, Deus nos deu essa natureza com o propósito do nosso relacionamento com Ele. Então, é assim que devemos entender. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, diz assim: Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. É o Espírito que faz isso. Agora, o Espírito é um canal de comunicação que temos direto com Deus. É através do nosso Espírito, com o Espírito de Deus, é assim que nós nos comunicamos com Ele. E assim, né, pois quem conhece, na sequência dos versículos, quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Quem? É o homem mesmo. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus,
a não ser o Espírito de Deus. O que isso quer me dizer? Isso quer me dizer que a minha natureza espiritual, ela está me dizendo o seguinte: somos seres espirituais. Deus é espiritual e eu sou espiritual. E para que isso aconteça, e o nosso relacionamento possa existir de maneira saudável. Assim, no versículo 12, na sequência, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Não, nós recebemos, né, o Espírito procedente de Deus, né, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, o Espírito procede de Deus. Não é possível, meu irmão, minha irmã, não é possível se relacionar com Deus se não for pelo Espírito. Não há essa possibilidade. Então, se queremos nos relacionar com Deus, se queremos falar com Deus, temos que seguir esta maneira como Deus preparou, porque o Espírito procede dele. Então, não é possível a gente se relacionar, falar com Deus, a não ser pelo seu Espírito. Então, é esta maneira que nos relacionamos com Deus. No versículo 13, na sequência, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando as verdades espirituais para os que são espirituais. Então, o que isso vem a me dizer? O Espírito nos ensina as coisas espirituais. E eu estou procurando compreender estas questões do Espírito. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? Você tem ele, você tem convicção de que o Espírito habita na sua vida, porque é essa convicção de que o Espírito habita na nossa vida que nos faz entender que o nosso relacionamento com Deus é somente via espiritual. Então, você precisa entender, eu preciso entender que o nosso relacionamento com Deus é em espírito, e por isso é que ele nos restaurou o nosso espírito para podermos, então, nos relacionar com ele. Né? Quando estávamos em pecado, nosso espírito estava como se tivesse morto para Deus. Quando nos convertemos, Deus faz o nosso espírito ascender a ele. Então, é assim que as coisas funcionam. No versículo 14, na sequência lá de Coríntios, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. É assim que é. Então, às vezes a gente vê algumas pessoas que pegam a Bíblia, ou mesmo uma conversa bíblica, eles não aceitam as coisas, é porque eles não têm o Espírito de Deus. Porque se eles tivessem o Espírito de Deus, eles teriam essa conexão, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, né? Porque elas são discernidas espiritualmente. Então, as coisas que eu quero saber de Deus, que eu estudo na sua palavra, que eu falo com ele, elas são discernidas dessa forma, são entendidas dessa maneira. É assim que eu preciso compreender e entender. Então, que você, meu irmão, possa entender essas coisas, né, que as coisas espirituais são discernidas dessa forma. É necessário ter a presença do Espírito para compreender as coisas de Deus. Por isso eu perguntei instantes atrás se você tem o Espírito Santo. Você tem? Você tem convicção de que o Espírito Santo habita na sua vida? É sobre isso que estamos falando. É necessário ter a presença do Espírito para compreender as coisas de Deus. Se não compreendemos as coisas de Deus, é porque não temos a presença do Espírito. Quando temos a presença do Espírito, há uma facilitação. Por exemplo, a começar pela Bíblia. Isso é o que eu estou lhe dizendo. As pessoas que não têm o Espírito de Deus não conseguem ler a Bíblia como deveriam. Entende? É o Espírito de Deus que faz nos compreender, e então, quando lemos as Escrituras, nós entendemos o que está querendo dizer, porque é o Espírito de Deus que faz isso na minha vida e na sua. É a presença dele que faz com que eu possa compreender as coisas de Deus. É assim que funciona. Indo um pouco mais adiante, vamos lá. O versículo 15 é o versículo que diz assim: né? Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém
é discernido, pois, vai continuar no versículo 16, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, né? Porque ele mesmo por ninguém é discernido. Agora, o que isso aqui está me dizendo? Está me dizendo o seguinte, meu irmão: não podemos conhecer ou perceber Deus por meio dos 5 sentidos físicos. Você não pode perceber a pessoa de Deus através dos seus 5 sentidos, né? Paladar, ouvido, nariz, e vai por aí afora, de onde estão os 5 sentidos de cada um de nós. Então, nós não podemos perceber a pessoa de Deus dessa forma. Não tem como, nem pelo uso do nosso raciocínio. Ah, eu vou pensar, eu vou raciocinar agora aqui, e eu vou conseguir, então, conhecer Deus e saber um pouco mais sobre Ele. Então, não é possível isso, senão por meio da sua revelação ao nosso espírito. É assim que funciona. Então, se quero me relacionar com Deus, o discernimento sobre todas as coisas, esse discernimento é sobre as coisas espirituais. Então, é Ele que me dá essa capacidade para poder entender isso. Que você também possa compreender isso da melhor maneira possível. E caminhando um pouco mais, quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Será que existe alguém? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso é bastante intrigante. Será que teve alguém para ensinar o nosso Deus? Será que teve alguém que pudesse instruí-lo de como fazer as coisas? Existe? Não, é claro que não. Agora, nós, porém, temos a mente de Cristo. E aí eu escrevi o seguinte: o que é ter a mente de Cristo? Como você pensaria sobre isso? O que é ter a mente de Cristo? Como eu posso ter a mente de Cristo? Eu preciso compreender o seguinte: Cristo veio habitar no nosso meio, viveu aqui no nosso meio, chamou os seus apóstolos, e com cada um deles, ele seguiu e foi ensinando as coisas que deveria aos seus apóstolos. Então, essa ideia de ter a mente de Cristo é fazer as coisas como Cristo fez. Ele ensinou os seus discípulos a fazerem as coisas como ele fez. E aí os seus apóstolos fizeram as coisas do jeito que aprenderam com Cristo. Então, quando temos a mente de Cristo, nós pensamos como Ele, fazemos as coisas como Ele. Então, eu preciso ter a mente de Cristo. E esse versículo me diz isso. Nós temos a mente de Cristo. Se eu me converti, eu tenho a presença do Espírito, então eu tenho a mente de Cristo. Eu penso como Cristo pensa. Isso que eu preciso entender, buscar essa espiritualidade que acrescenta essas coisas na nossa vida. Precisamos buscar isso, precisamos entender isso, que o Senhor nos ajude nisso, né? A encontrarmos isso. Aí temos um outro versículo, em 1 Coríntios 6, 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Veja bem, você se uniu com Cristo, você se uniu na sua conversão e depois você se uniu com Ele. Se você se uniu com Ele, você é um espírito com Ele. O nosso espírito está conectado ao Espírito de Cristo, ao Espírito do Senhor. Então, a nossa natureza espiritual, que foi proporcionada àqueles que converteram, essa natureza espiritual quer dizer que o nosso espírito está unido ao Espírito do Senhor. Pensa que coisa maravilhosa, o meu espírito unido ao Espírito do Senhor. Que a gente possa buscar entender estas coisas espirituais e entender como Deus quer fazer as coisas conosco. Que você tenha essa liberdade para fazer isso, que o Senhor possa lhe ajudar a compreender, a entender que você é um com Ele. Quando você se uniu na conversão com Ele, você é um com o Espírito dele. Então, entenda isso. Isso é fundamental na minha vida e na sua vida.
que a gente possa aproveitar bem estas coisas e entender tudo isso, né, de uma maneira saudável, para termos uma espiritualidade saudável. É isso que buscamos. Romanos 8,16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É isso. Então, quando o próprio Espírito de Deus vem e testemunha com o nosso espírito e nos afirma que somos filhos de Deus. Você tem essa sensibilidade, você tem essa percepção de que o próprio Espírito testemunhou ao nosso espírito que somos filhos de Deus? Você tem isso? Louvado seja o Senhor por isso, porque esta é a melhor maneira de nos relacionarmos com Deus, né? O meio de Deus falar conosco é através do Espírito, é através do Espírito que Ele ministra na nossa vida, nos orientando o que devemos fazer. É através disso. Então, em Romanos 8,16, é o próprio Espírito que vem testemunhar com o nosso, que eu e você somos filhos de Deus. Você tem essa convicção de que você é filho de Deus? Você crê nisso, que você é filho e filho de Deus? Então, que o Senhor possa abençoar você e que você possa caminhar com isso ao Senhor, que Ele possa lhe ajudar. Estamos terminando o nosso tempo aqui desse estudo bíblico Matetés. Eu quero voltar a lembrar você que na sua casa você chama a sua família para estar em volta da mesa, medita sobre esses assuntos por alguns minutos, começa a meditar sobre isso e logo em seguida dessa meditação, se você precisar, reveja o vídeo, se você precisar, reveja outra vez, com a família reunida, fale o que você entendeu um para o outro. É maravilhoso ficar trocando ideias sobre essa espiritualidade. Que você possa ter essa oportunidade na sua casa. Compartilhe uns com os outros o que o Espírito Santo de Deus está fazendo na sua vida, a transformação que Ele está fazendo. Siga isso e entenda aquilo que o Senhor quer para a sua vida. E então, vamos concluir o nosso tempo de estudo bíblico Matetés com uma oração. Vamos orar e vamos falar ao nosso Deus sobre todas as coisas. Senhor, eu hoje entendi que tenho uma natureza espiritual, Pai. Entendi também que o meu espírito se relaciona com o seu espírito. E entendi também que o Senhor fala conosco desta mesma maneira. Então, Senhor, vem ministrar ao coração de cada um, vem falar ao coração de cada um aquilo que é a sua vontade para as nossas vidas, Pai. Queremos ser pessoas cheias do teu Espírito Santo, Senhor. Enche-nos desta maneira, de tal forma que fiquemos cheios da presença do teu Espírito e que isso possa ajudar o nosso relacionamento com cada um. Que o Senhor possa visitar agora, Senhor, cada lar, cada família, que o Senhor possa estar tratando com cada um de maneira que eles possam, Pai amado, Pai bendito, ser abençoados porque estão buscando ao Senhor, porque estão querendo estudar a palavra do Senhor com todo o seu esforço. Senhor, abençoa cada um que está vendo e ouvindo este vídeo, Senhor. Fala aos corações, traz uma direção para a vida daqueles que necessitam de uma direção e fala no coração de cada um, Pai. Este é o desejo nosso, desejo do nosso coração, que, Pai, que possamos, ó Deus amado, Deus bendito, viver do jeito que o Senhor quer para nós, em espírito e em verdade. Como começamos esse estudo, Senhor, vem ministrar ao nosso coração e nos ajuda a vivermos dessa forma como adoradores verdadeiros, que vivem em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, oramos agradecidos, pedindo uma bênção especial sobre a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Estende as suas mãos poderosas e abençoa cada um, Pai. Em nome de Jesus Cristo, é a oração que fazemos, Pai. Oração para abençoar o teu povo. Em nome de Jesus. Amém.